Não é novidade que eu gosto de open source e open source, né? Software livre. Parar com esses, né? Mas aqui tem uma notícia interessantíssima que tu já deve ter visto no título do vídeo, ó, que diz que então o GitHub está anunciando aqui uma ajuda para proteger o ecossistema de código aberto para todos. Isso aqui é interessantíssimo porque a gente sabe que a gente tem um investimento gigantesco em ferramentas open source, mas a gente sabe que a gente tem milhões e milhões de empresas que utilizam o open source e também empresas que investem, seja com trabalho, seja com dinheiro, seja contratando serviços do open source, mas isso aqui é interessantíssimo para aqueles projetos que às vezes não têm os fundos necessários. Vamos dar uma lida nisso aqui. As inscrições para o novo GitHub Open Source estão abertas até o dia 7 de janeiro às 11h59. 1,25 milhões serão investidos em 125 projetos. Isso significa que nós temos 10 mil dólares para serem financiados, para serem oferecidos como financiamento para ferramentas open source. Nós temos aqui alguns apoiadores bastante importantes, como aqui eu não conheço todas, mas né, American Express, Microsoft, OnePassword, Shopify, Stripe, Vercel, empresas grandes, entendem a importância de open source. Tem uma coisa importante também quando a gente fala de open source, que é assim, o dinheiro é importantíssimo, o financiamento é importantíssimo, porque a maioria dos projetos open source, e eu estou falando a maioria sem estudo, tá? Sem fazer uma pesquisa disso, mas a gente vê diversos projetos open source que nascem, se desenvolvem e deixam de existir. E isso é às vezes uma barreira de entrada, porque muitas empresas deixam de usar uma ferramenta open source porque ela tem o receio de que essa ferramenta vai deixar de existir. E isso acaba sendo um problema para todo projeto que quer seguir, que quer continuar funcionando. E também tem o outro lado, que é quando a gente vê os projetos open source que deixam de ser positivos para a comunidade. Então eles, enfim, existem diversas formas de se acabar com um projeto open source, e para que isso não aconteça, algumas coisas são ideais que existam, porque as pessoas geralmente trabalham no open source no seu tempo livre, quando começa. Ou quando tu queres um software para resolver um problema muito específico na tua empresa ou na tua casa, acaba desenvolvendo um projeto open source e recebendo contribuições e sugestões de pessoas da comunidade que acabam descobrindo essa ferramenta e utilizando essa ferramenta também junto com o seu dia a dia. E como a gente tem a maioria das pessoas que trabalham no seu período livre, vamos dizer assim, no projeto, a gente tem uma coisa que é um agravante, que é se eu trabalho só no meu tempo livre ou quando eu tô afim, como que eu vou fazer dinheiro? Como que eu vou sobreviver? Então é aí que começa o problema. Ou a gente tem uma empresa que adota aquele software, ou a gente tem diversas pessoas que trabalham assiduamente naquele projeto e tem um outro emprego, um outro trabalho, ou a gente tem empresas que acabam financiando um projeto porque aquele projeto é importante pro dia a dia daquela empresa. E aí a gente vai ter N projetos, principalmente linguagens de programação, a gente vai ter softwares que são de monitoramento, de gestão, ou então a gente tem empresas que o Ubuntu, o próprio GLPI, o Zabbix, que são projetos que são open source, que tem uma empresa e oferece suporte de nível 3 da ferramenta. E a ferramenta continua sendo open source. Olhando para esse projeto aqui, para as pessoas que mantêm grande parte do projeto de código aberto do qual o mundo depende hoje, a segurança é importante, isso aqui é indiscutível, não é só no software livre que isso aqui é indiscutível, né? As novas pesquisas mostram que as organizações investem bilhões de dólares em código aberto, mas nas auditorias cibernéticas não são um ponto de ênfase dessas organizações. E aqui embaixo a gente tem alguns dados dessa pesquisa. 1,7 bilhões, que é 1.000 milhões, ficou na tradução aqui, mas 1,7 bilhões são gastos, são investidos em código aberto por organizações que responderam à pesquisa. E o que pode ser extrapolado para estimar que aproximadamente 7,7 bilhões são investidos em todo o ecossistema de código aberto anualmente. A gente pode quebrar isso aqui em 86% do investimento é na forma de contribuição por funcionários e contratados, ou seja, trabalho manual, e os outros 14% são restantes sendo contribuições financeiras diretas.
E tá aqui a pesquisa, tá? Não tô falando isso aqui da minha cabeça, né? Beba água. Então, olhando aqui para a pesquisa, a gente encontra aqui informações interessantes como 7,7 bilhões de dólares são investidos no open source, 86% em contribuição através de trabalho, que a gente olha para isso aqui, ó, labor e financial, ou seja, a gente tem trabalho manual sendo oferecido para o open source e também financeiro, seja através das empresas que recebem como nível 3, seja através do financiamento de doação de dinheiro. Isso tudo vai ser convertido para comunidades, fundações, projetos, mantenedores e a gente poderia olhar aqui para os principais pontos que eles citaram lá em cima. Então, o que a gente pode olhar aqui? Que existem alguns pontos cegos e fica mais problemático quando a operação é descentralizada. Então, dá uma olhadinha aqui nos blind spots. Então, organizações têm um bom senso de como e porquê of why they contribute to assess, but seem unlikely to describe the value of it. As empresas sabem, têm um bom senso de como contribuir para o open source, mas ainda tem dificuldade para descrever o valor desse investimento sendo entregue de volta. Esse projeto, essa pesquisa que foi feita aqui, ela embasou este programa em segurança. Por quê? A gente consegue entender que, mesmo que a gente tenha contribuição, a maioria da contribuição e do trabalho feito em cima do open source é em cima de criação de novas funcionalidades, correções de bugs, alterações de código, mas apenas, como é que tá aqui, ó, 6%, se eu não me engano, olha, 6%, ó. Quando a gente quebra esse trabalho todo que é oferecido para o open source, as organizações geralmente sabem como e onde contribuem, 65%, mas não têm clarezas específicas de suas contribuições. E os esforços de segurança se concentram em bugs e manutenções. Apenas alguns, 6%, disseram que auditorias de segurança abrangentes são uma prioridade. E aqui eu tenho que dizer, o GLPI está nesse 6%, beleza? Voltando aqui para cima, a gente consegue ver e voltar ao raciocínio de que se a maioria das empresas está investindo, corrigindo bug, trazendo novas funcionalidades, mas a minoria está investindo em segurança, isso aqui não é culpa das empresas, porque a gente quer ver a ferramenta funcionando. A gente quer ver coisas novas na ferramenta. E segurança da informação é aquela coisa que é feita por baixo. Ninguém enxerga a segurança da informação, só quando dá problema. Então isso aqui eu acho bacaníssimo. Porque ó, a American Express considera que o código aberto ajuda ela a fornecer a melhor experiência do cliente todos os dias, permitindo que nossos desenvolvedores inovem e colaborem e compartilhem. Então eles estão olhando para a segurança do código aberto. Outro que está olhando forte para o código aberto é aqui o próprio GitHub. Que conversando com mantenedores, fundações e outras empresas como nós, queríamos criar uma maneira diferente de ajudar. Então, ser capaz de obter financiamento iria ajudá-los a liberar o tempo para se concentrar na segurança. Então, o cara vai deixar de ficar olhando para eu preciso sobreviver, eu preciso sustentar minha família, e poderia olhar para coisas da informação. Então, com base em aprendizados de outros financiadores de código aberto e práticas de segurança orientadas pela comunidade, o GitHub Secure Open Source Fund é um programa pioneiro baseado em corte vinculado ao financiamento. E aqui que entra então o GitHub Secure Open Source Fund, que é um programa para basicamente financiar projetos open source na parte de segurança. E o objetivo não é só dar dinheiro, tá? Aqui que é o legal, ó. Porque o GitHub fornecerá não só dinheiro, mas educação em segurança, engajamento com especialistas, apoio da comunidade, promoção e relatórios bianuais de saúde e segurança. Terão aprendizado prático dos princípios de segurança, ferramentas como GitHub Copilot, Copilot Autofix, que é a parte aí de inteligência artificial do GitHub, e todo o financiamento vai diretamente para os mantenedores via GitHub patrocinadores. Qualquer pessoa que seja um mantenedor atual de um projeto de código aberto com uma licença de código aberto válida e localizada em uma das religiões suportadas pelo GitHub patrocinadores pode aplicar. Vai entrar o quê? $10 mil por projeto em financiamento, em alinhado com os marcos e pontos de controle do programa. Educação, que é um programa de 3 semanas aí, que consiste em um compromisso de 5 a 10 horas por semana com mistura de one-on-one, instrução, workshop, sessão de grupo, trabalho de projeto e orientação. E também terá um trabalho focado em marcos de segurança específico. Então são as pequenas entregas no meio do projeto para que não fique uma coisa assim, ó, tá aqui o dinheiro e a pessoa não entregar, né? Então a gente vai ter pontos de verificações de 6 e 12 meses após a educação. Passou as 3 semanas, depois vai ter 6 meses um outro ponto,
e depois 12 meses. E também vai ter um contato entre os projetos e os gerentes do programa do GitHub Security Lab. Isso aqui é importante também. Essa aqui é a parte importante, porque a gente vai ter os pontos de verificações de 6 a 12 meses. E aqui não é horário de funcionamento. Lembrando que isso aqui está em português traduzido pelo próprio navegador. Então, deixa eu voltar aqui para o inglês. Então, vão ter office hours com GitHub Security. Então, tempo dedicado com o time de segurança, do laboratório de segurança, para encontrar políticas de segurança efetivas para o teu projeto e também o gerenciamento de incidente, planejamento de gerenciamento de incidente e suporte. O engagement, então, perguntas e respostas com os sponsors que estão financiando o projeto, o programa, membros da comunidade e líderes do GitHub. A expertise, então vai ter um acesso a expert de segurança do Security Lab, como eu já falei antes, perguntas e respostas com os financiadores, membros da comunidade, líderes, acesso livre e treinamento para produtos relevantes ao GitHub. Obviamente, a gente está falando de GitHub aqui, a gente vai ter sim um financiamento, mas também tem que ter um treinamento na ferramenta que o próprio GitHub oferece, o que faz sentido, obviamente, incluindo ferramentas como o GitHub Copilot, o Autofix e o Secret Scanning. Acesso à nova comunidade aqui, ó. Interessante isso aqui, GitHub Secure Open Source Community. É boa para pesquisar depois isso aqui. E Alumni Support, então oportunidades que estão em andamento para networking e suporte com o GitHub, até com pessoas de outros projetos do GitHub. Educação política para preparação a projetos para navegar entre as políticas de Secure by Design e EU Cyber Resilient Act, que são políticas de segurança, não vou dizer mundiais, né? Porque essa aqui é europeia. Ou seja, vocês querem trabalhar com empresas, tem um projeto open source, quer trabalhar com empresas que estejam alinhadas com essas políticas, vai ter educação nessa frente aí também. E certificação e relatórios de segurança bianuais sobre o teu programa, sobre o teu software. E aí fica a pergunta, quem é aí de vocês que vai aplicar? E o impacto que eu acredito que a gente vai ter aqui, em toda essa cadeia, vai ser reduzir o risco, maior tendência relacionada à segurança. A gente vai ter uma tendência maior a olhar para a segurança, uma transparência ainda maior para esses projetos open source que forem aplicados. E aí, obviamente, uma conformidade regulatória. E aí eu te pergunto, tu aí que tem um projeto open source, vai aplicar para esse programa? Ou acha que isso aí não vai vingar? Eu achei interessantíssimo. Eu acho que aqui é uma oportunidade de a gente levar, para a gente trazer para as pessoas, para as empresas, a importância da segurança da informação nos projetos open source. Para não ser só aquele go horse da vida. Eu acho que é interessantíssimo a gente ter aí empresas que estejam preocupadas em manter o open source funcionando. Não sei, comenta aí o que vocês acham e até a próxima.